Voltamos com o segundo bloco do nosso programa A Cidade, hoje recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz. Alexandre, nós estávamos conversando a respeito da austeridade, o comando da Câmara Municipal, que o senhor destacou desde a sua primeira coletiva, o senhor destacou a importância da democracia. Entrando nesse tema, eu vou tocar agora no assunto da mesa diretora. Me chamou muito a atenção a composição da mesa diretora, porque no cenário nacional eu digo que isso é impossível de acontecer, no cenário estadual quase impossível de acontecer ou impossível de acontecer. Agora na Câmara Municipal me chamou a atenção o fato do professor Pierre compor a mesa. De maneira alguma eu estou levantando aqui qualquer coisa contra o professor Pierre, que é um excelente vereador na minha opinião. O que me chamou a atenção foi exatamente a implementação democrática de se ter um partido como o PSOL, com ideias chamadas de radicalistas por muitos, ideias que confrontam muito o partido do senhor e outros partidos, como o PMDB, que também está na bancada. A minha pergunta é o seguinte: o fato da composição do professor Pierre é pelo conhecimento que o senhor tem do professor Pierre ou ele é partidário? Pergunta muito inteligente. Muito inteligente. Isso é bom que a população que não conhece como é feita toda essa estratégia entenda. Na verdade, quando eu fui convidado a ser candidato, houve uma rejeição a alguns nomes. Você tem toda a razão. Inclusive ao vice-presidente. Mas o vice-presidente, basta lembrar que ele era candidato, um forte candidato pela sua experiência, pela forma que conduziu a casa, não é? E eu falei, olha, mas eu quero então montar uma chapa que seja realmente democrática, seguindo uma proporcionalidade partidária, mas que tenham pessoas ali que contribuam para o andamento dos trabalhos, não é? E aí, na época, eu tinha convidado o vereador Johnny Maicon, nesse momento, eu queria o Johnny Maicon e o professor Pierre na mesa. O vereador Johnny Maicon, por razões já expostas aqui, não aceitou. E a gente começou a trabalhar nomes que pudessem, até porque nós estávamos numa transição do novo regimento, que era uma mudança radical nas nossas vidas, não é? Era como você mudar de uma casa, ter que se adaptar a ela e se adaptar ao novo contrato e seguir aquele contrato à risca. Você mexe com isso diariamente, você sabe disso, exatamente, era um rito diferente. E aí eu convidei o Márcio Damasio para vice, convidamos através do PMDB o Wellington Moreira, convidamos pelo PSDC o Carlinhos do Kiko, porque tinha 2 mandatos, o vereador Jânio não quis, não é? Convidamos o professor Pierre para ser o primeiro secretário, que realmente na época chocou, verdade. O que você tem falado aí tem toda a razão. Mas eu tenho a perfeita certeza que o professor Pierre tem as suas convicções partidárias, não é? Tanto ele quanto os outros demais vereadores que defendem as suas bandeiras, até porque senão não poderiam estar lá. Cada um está lá representando a população, mas o seu partido, né? E ele, naquele momento, era tudo o que nós precisávamos para que nós pudéssemos ter uma mesa que funcionasse e que nós pudéssemos ter uma mesa pulverizada, para mostrar realmente que havia uma mudança, não é? E o fato do ex-presidente Márcio Damasio estar na mesa era uma questão de lealdade, isso tem que se ter na política, de lealdade, mas acima de tudo, de comprometimento. Tem 3 vereadores na casa, né? Só destacar um ponto aqui da lealdade. Eu mesmo cansei de elogiar o vereador Alexandre Cruz pela lealdade que ele teve ao ex-prefeito Rogério Cabral. Eu elogiei pessoalmente isso, em particular, mas eu elogiei a firmeza com que ele se comprometeu até o final da campanha de Rogério Cabral. Desculpa interrompê-lo. Contra o meu partido, né? Porque, se todos sabem, nós tivemos com você, com o deputado, a gente tem que defender o que acredita. E a gente não pode, quando um barco está afundando, abandonar o barco e ir para uma coisa melhor. Eu não teria coragem de subir em outro palanque, tendo sido líder do governo e tendo sido secretário de obras. Isso seria uma vergonha para mim, para minha vida, para o meu currículo político, para a minha família, não é? Então eu não me arrependo. E a mesma coisa foi com o vice-presidente, hoje vice-presidente Márcio Damasio. O Márcio era candidato, inclusive eu já havia prometido de votar nele, não é? E aí, naquela ocasião que ele tira o nome e fala, acho que tem que ser você, eu tinha que, de alguma forma, compreender que ele estava abrindo mão num projeto político da vida dele em favor do meu início, do que uma mudança radical na minha vida, né? Porque eu não tinha me preparado, não tinha conhecimento, eu fui um vice, o papel de vice só aparecia quando era chamado, né? E aí nós montamos uma excelente mesa diretora, nos reunimos,
e dissemos, olha, essa mesa diretora ganhando, nós temos que dar toda a governabilidade possível ao novo prefeito, mas acima de tudo, temos que ter uma casa que tenha a diferença de fazer com que a população nos respeite e que os vereadores aqui entendam que nós estamos aqui para somar. E graças a Deus nós temos conseguido. Temos conseguido. Obviamente, um pensa mais do que o outro, ou tem aquelas divisões internas ou brigas internas que é como numa família. Ainda, mas eu acredito que nós acertamos. Então, exatamente essa... Mas foi muito inteligente a sua pergunta, porque as pessoas ficam no ar, mas não têm coragem, é verdade. Eu acho que assim, é importante a gente destacar a forma de se colocar a pergunta, por isso que eu tive a cautela de explicar aqui que não tem nada a ver com o professor Pierre, que eu acho um excelente vereador. É um excelente vereador. É um excelente vereador. A questão aqui é realmente mostrar a desassociação, ou a compreensão, ou a democracia. Porque... ele pode ser do pessoal, ele pode tentar implementar as suas ideias, pode ser julgado radicalismo por um, pode ser julgado um plano perfeito por outro, vai vencer a democracia. Se ele expor e a maioria votar, vai ser aprovado. Eu sou republicano por natureza e eu acho que é nessa base que eu acredito e que nós temos conseguido fazer com que a Câmara possa avançar dentro do que nós queremos, ser diferentes e fazer com que isso chegue à população de uma maneira muito respeitosa. E montada essa mesa diretora, vocês partiram para um desafio grande... Das comissões. Sim, vocês partiram para um desafio grande que foi essa definição de comissões. O regime interno da Câmara e as comissões... porque isso ficou ali... Foi outra parte histórica da casa. Exatamente. Esse termo que eu coloquei aqui na minha pauta foi histórico, está aqui escrito. Então, como é que foi administrar essa situação toda de dividir as comissões? Até uma sessão teve que ser cancelada da Câmara, porque o regime o regime ainda não tinha sido publicado. Ele foi publicado, mas eram 20 páginas, o jornal não dava conta de publicar. Aí a sessão não pôde acontecer, eu estava lá aguardando a sessão, aí não pôde acontecer, teve que voltar. Como é que foi essa composição? Olha, isso independente do que cada um na vida acredite, isso é de cada um. Isso aqui eu não estou aqui para propagar a religião de ninguém, né? Estou falando em Deus. Eu tenho pedido muito a Deus discernimento e sabedoria, desde o primeiro dia que eu assumi a presidência, até para me lapidar, porque o ser humano ele é um ser humano bruto. A gente sabe que uma joia, uma pedra rara, ela antes era uma pedra bruta, ela leva um processo ali de lapidação imenso. E quando nós vimos para a discussão das comissões, que ele sabe muito bem que ele acompanha isso há muitos anos, existia uma preocupação dentro de mim muito grande, desculpa, vocês me conhecem, sabe meu jeito, do pau comer. E eu pedia muito discernimento. Aí nós estávamos naquele momento de organizar a casa, de levantar a moral da casa, e eu reuni todos os vereadores, não é, na presidência. Hoje nós estamos fazendo uma sala de reuniões atrás do plenário para ficar uma coisa mais organizada, e disse aos vereadores, era importante que nós fôssemos já para a sessão com as nossas comissões já mais ou menos acertadas, pré-definidas ali, e que a gente, cada um pudesse, dentro daquilo que defende, acredita na sua área, escolhesse a comissão que de fato vá trabalhar a comissão. Não adianta ter comissão só por ter, ou querer participar de 10 comissões e não participar de nenhuma. Até porque os senhores têm que lembrar que nós mudamos o regimento. Hoje não são mais 28 comissões, são 20. Nós agrupamos umas a outras afins para que pudesse ter realmente ações definidas, né? Porque senão você fica com 28 comissões e nenhuma delas fazem nada. Então, aumentou o número de vereadores em algumas, né? Aumentou, diminuiu aquelas o mais número importantes, delas e colocou mais vereadores. E aí nós criamos 20 comissões, permanecemos com 20. Criamos dentro do regimento que o vereador que não participar de 3 sessões consecutivas das comissões, reuniões, ele é altamente desligado. Então isso criou uma responsabilidade muito maior no vereador. E aí nós fomos, e aí começou, eu queria essa, e teve vereadores ali, como o próprio professor Pierre, aí que eu digo, que abriu mão, que já existia acordado com ele de ser o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que abriu mão para que pudesse outro companheiro assumir. Então foi uma coisa muito bacana que eu tenho muito que parabenizar os vereadores, todos os 20 vereadores, as 2 vereadoras e os demais vereadores, os 18 vereadores, porque foi um ato realmente de discernimento, de compromisso com a sociedade e, acima de tudo, de respeito com a casa. Não houve briga nenhuma, tanto é que ficaram todos assim, perplexos no dia da votação, que a sessão foi rápida. Pegou, votou
e acabou a sessão. Não teve aquela discussão interna de chapa, não. Foi uma coisa muito bem discutida e isso me deixou muito feliz. Eu confesso particularmente que, claro, todo ser humano tem lá seu lado, né, humano de vaidade. Eu fiquei muito feliz, que eu falei, puxa, meu Deus, como é que foi bom isso acontecer nesse momento difícil que nós estamos vivendo, da Câmara amadurecer, dos vereadores verem, né, cito aqui o vereador Alci, o vereador Naim Pedro, que queriam a mesma comissão, porque existe isso, não é? E entraram em acordo, então eu fico esse ano, o senhor fica no ano que vem. Isso foi maravilhoso. Isso foi um momento democrático de sabedoria e, acima de tudo, de amadurecimento que os vereadores mostraram naquele momento na eleição. Depois disso aí, agora na semana passada nós estivemos aqui entrevistando a comissão especial representada por 3 vereadores somente, mas também tem a Vanderleia, tem o vereador Maguila, Euter Maguila. E são mais 2 suplentes, são 7. Eu criei 7 porque se faltar, são 7 membros que eu nomeei. Então, e nós estivemos aqui conversando com o Sérgio Loubach, o Johnny Michael e o vereador Luiz Carlos Neves a respeito da nova lei orgânica do município. Isso é outro marco histórico do município, porque é a Constituição do município. São quase 30 anos. São 27 anos, que essa foi em 89. Que o atual prefeito foi relator e secretário. Ele era, exatamente. O secretário e o relator da mesma. Exatamente. E prefeito era Paulo Azevedo, se não me engano. Exatamente. Né? O prefeito era Paulo Azevedo. Se não me engano. Então, 27 anos depois, e a gente, durante esse período, eu acompanhei na Câmara Municipal muitos debates. Vamos mudar, vamos fazer uma lei, no próprio governo Rogério Cabral, uma lei de padronização de calçadas e de fachadas. Aí isso confrontava diretamente... A lei de solo, exatamente. Vários aí projetos. Confrontava aí o antigo secretário de Habitação, de Meio Ambiente, o Iveson. Então, muitos problemas que eu conversei com o vereador Sérgio Loubach, e acredito que tenha sido a ideia do senhor, lógico, que isso seja dirimido, porque isso só avança com isso. Tanto que o Brasil precisa de reforma política, previdenciária, não estou dizendo que é da maneira que o presidente da República quer fazer, mas precisa de reforma. As reformas, elas são a reforma é a adequação ao tempo que você está vivendo. Todo mundo, às vezes, as pessoas destacam outros países que não existem essas reformas, mas não existe porque as normas são delegadas aos municípios e às cidades e aos estados. Aqui nós somos uma federação, então estamos amarrados. Então, diante disso, como é que o senhor vê essa questão da necessidade, ou se para o senhor é uma necessidade, a nova lei orgânica do município? Perfeito. Diante de todos os debates que o senhor presenciou. Eu só errei no dia de anunciar lá no dia da posse, porque tinha que se criar um fato novo na cidade. Isso estava dentro do meu coração. Porque quando nós começamos a campanha da presidência, baseado na campanha, você tem que... vou ganhar a eleição, o que eu vou apresentar depois disso? E paralelo ia às ideias que a gente pretendia. Nós anunciamos no dia da posse, a imposição do senhor prefeito, porque nós queríamos muito que houvesse uma mudança. E quando eu criei essa comissão, quando eu nomeei essa comissão, eu disse o seguinte: olha, nós temos que fazer audiências públicas, mas audiências temáticas e setoriais. Porque, você falou muito bem, não pode um secretário, e eu já estive secretário várias vezes, fazer ações na cidade que seja de seu bel prazer. Ele representa a sociedade. Mesmo não estando num cargo eletivo, ele está num cargo de nomeação pública. Então ele representa a cidade, ele não pode fazer o seu bel prazer. Concorda? Sim. Então eu não tenho dúvida que essa comissão, muito bem preparada, muito escolhida a dedo, eu tive uma preocupação muito grande de escolher uma comissão que realmente estivesse preparada, que ela vá ao encontro da população e que essa nossa Constituição Municipal, a nossa lei orgânica, vai ser realmente definida pela sociedade. E contando com lei de solo, com toda aquela parte, como você falou, de visualização, de cidade limpa, em tudo, que a população possa ter realmente aquilo que ela deseja para os próximos anos. Eu acredito nisso piamente. E eu estou muito feliz porque a gente vai entregar nos 200 anos. Esse é o parlamento dos 200 anos. Deus foi muito generoso com o prefeito, com o vice-prefeito e com essa Câmara. Existe o prefeito e o vice-prefeito dos 200 anos e existe o parlamento dos vereadores dos 200 anos. Presidente, eu vou chamar um intervalo agora rapidinho, a gente vai continuar falando sobre esse assunto na volta. Eu vou para o intervalinho e eu volto já já.